Bom dia, paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Lucas, capítulo 6, verso 6 ao 11. Lucas 6, versos 6 ao 11. Vamos orar ao Pai enquanto você procura? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra do Senhor diz assim, em Lucas 6 a 11. Jesus cura no sábado. E aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga, né? Jesus entrou na sinagoga, estava ensinando e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Então Jesus, né, entrou ali na sinagoga e estava ensinando, né? E no meio deles ali havia um homem que estava ouvindo a pregação, que estava aprendendo a respeito do reino, com a mão mirrada. E os escribas e os fariseus atentavam nele e se o curava no sábado para acharem de que o acusar. Veja, os escribas estavam ali, né, os fariseus, atentos ao Senhor Jesus, para ver se ele ia curar no sábado, porque eles sabiam do poder de cura de Jesus, eles sabiam do que estava acontecendo, né, do que se falava a respeito de Jesus, que era o Jesus que cura, salva, liberta, e eles sabiam, né, que Jesus não ia conseguir ver aquele homem naquela situação e não fazer nada, e eles estavam atentos para poder acusar a Jesus, porque dia de sábado, na lei judaica, eles não trabalham, eles não poderiam exercer a cura, não poderiam exercer essas coisas, né? Eles nem mesmo cozinham nesse dia, eles passam o dia ali, né, descansando no Senhor. E então eles estavam atentos, né, olhando para ver se Jesus ia fazer aquilo, para pegarem, para ter do que acusar a Jesus. E quantas das vezes tem pessoas assim, com os olhos atentos em cima da minha e da tua vida, esperando algo para nos acusar, esperando algo para falar ao meu e ao teu respeito. Mas, né, graças a Deus que nós temos um Deus poderoso e santo que está conosco, que está cuidando, que está zelando. Que nós venhamos ter a sabedoria que Jesus teve. E daí diz no verso 8, diz: mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada. Então Jesus, sabendo ali, né, conhecia já a intenção do coração daqueles fariseus, ele então disse àquele homem: levanta-te e fique em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Veja, Jesus pediu para aquele homem fosse no meio de todos ali, para que todos vissem ele, vissem a condição dele, vissem que ele tinha uma mão mirrada, vissem, né, se tivessem compaixão nele. Jesus expôs ali, por um momento, a dificuldade daquele homem diante de todos, colocou ali qual era o problema daquele homem diante de muitos, para ver, né, qual seria a reação daqueles fariseus, qual seria a reação daqueles escribas, né? Então Jesus disse, Jesus conhecendo a intenção deles, sabendo, o Senhor expôs o problema. Às vezes o Senhor vai expor os seus problemas, sabendo qual é a intenção daqueles que estão ao teu redor, né? Às vezes vocês têm algum problema, está passando por alguma dificuldade, e quando o Senhor pedir, olha, exponha, olha, levanta, fica no meio, né? Mesmo na tua dificuldade, mesmo na sua fraqueza, se exponha, né? É porque o Senhor conhece a intenção do coração daqueles que estão ao redor. E por que que o Senhor quis expor aquele homem? Então o Senhor disse ali, fique em pé no meio, e levantando-se ele, ficou em pé. Então aquele homem obedecendo a ordem de Jesus, se impondo, né? Imagina, ele tinha uma mão mirrada, ele poderia se sentir excluído, né? Porque uma pessoa doente, ela não podia nem sequer entrar lá no templo, eles achavam que era indigno de estar ali, né? Eles rejeitavam, excluíam aquele, porque achavam assim que era aquela enfermidade, aquele problema, era por causa de um pecado, era por causa de algo na vida daquela pessoa, mas o Senhor ali estava usando aquela vida para confrontar aqueles fariseus, né? E às vezes o Senhor vai te colocar em alguma situação que parece que você está sendo exposto,
né? Mas vai ser necessário você expor a tua dor, vai ser necessário você expor o teu problema, vai ser necessário você expor o que está acontecendo, né? Às vezes isso possa te trazer um constrangimento, pode ser um problema físico, pode ser um problema emocional, eu não sei em que área que o Senhor quer hoje que você fique no meio. Permaneça no meio, levante, fique em pé, levanta-te e fique em pé no meio. Veja, o Senhor dando uma ordem para aquele homem de uma mão mirrada, que com certeza ele se sentia diminuído, se sentia excluído, rejeitado, né? Envergonhado com aquela situação. Talvez ele não se aceitava direito com aquela situação, porque naquela época, né, e não muito diferente de hoje, as pessoas escolhem quem eles querem, né? Estar no meio, quem é o merecedor do reino, né? Infelizmente, muitos agem dessa forma, com o olhar, né? E não com a intenção verdadeira do coração. Então Jesus fala ali: levanta-te. É uma ordem o Senhor hoje dizendo, independente da sua deficiência, independente daquilo que te causa dor, independente daquilo que te paralisa. Eu não sei qual área da tua vida, se é uma mão, né? A mão é algo que faz, que transforma, que o Senhor está dizendo, aquilo que te paralisou na obra, aquilo que te paralisou, né? Para que você deixasse de fazer o que Deus colocou nas tuas mãos. O Senhor fala: levanta-te. Né? Não fique prostrado, não pare na beira do caminho, não permaneça nesse estado em que você está. Fique em pé. Fica em pé, né? Então aquele homem ficou em pé no meio, né? Então, Senhor, levanta-te, fica em pé no meio. É assim que o Senhor quer, que você fique no meio, para que todos vejam. Fica em pé no meio, na tua fraqueza, nas suas condições, da forma que você está. Permaneça, porque o que o Senhor vai fazer é para a honra e glória do nome dele, aleluia. E levantando-se, ele ficou em pé. Então aquele homem com aquela deficiência, né, da mão mirrada, ficou em pé. Aleluia. E verso 9 diz: então Jesus lhe disse, uma coisa vos hei de perguntar. Então Jesus ali perguntando para todos que estavam ali, né? É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? Então Jesus, quando expôs aquele homem no problema dele, na dificuldade dele, na dor dele, o Senhor estava dizendo: olha, levanta-te, fica no meio. E perguntou então para aqueles que tinham olhar acusador, aqueles que estavam ali à espreita para pegar Jesus, que estavam à espreita para tentar condenar aquele homem e condenar a Jesus, né? Não achando digno daquele homem receber a cura, porque era sábado, impondo ali que eles já não tinham dó, né? Eles já não tinham compaixão daquele que tinha alguma deficiência, eles excluíam, já condenavam. Mas Jesus ali expôs aquela situação, ele não fez a escondida, ele expôs. Vai ter coisa que o Senhor vai permitir expor para curar, vai ter coisas que o Senhor vai expor, mas é para te resgatar, para te beneficiar, e é no meio, é em pé, não é sentado, é em pé que o Senhor quer fazer. Primeiro o Senhor pediu para aquele homem levantar, ele não estava curado, ele ainda estava com a mão, né, mirrada. Talvez você ainda possa, né, estar na sua dificuldade, no seu problema, na sua dor, mas o Senhor está dizendo: levanta-te, é em pé que eu quero você ir no meio, não é escondido, é para a honra e glória do meu nome, é para o meu nome ser exaltado, né? É para o nome do Senhor ser exaltado, no nome de Deus, no nome de Jesus, né, ser exaltado. Então, o Senhor fez uma pergunta: é lícito fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou matar? Né? Porque ali, quando o Senhor faz essa pergunta, o Senhor estava dizendo: olha, é mais importante a alma, é mais importante essa vida, é mais importante eu resgatar, eu salvar, eu curar, ou as suas imposições, ou as regras que homens colocaram, né, no meio do povo, as regras que aqueles homens colocaram, né, que não agregava nada ao reino de Deus, porque eles faziam o que convinham a eles, né? Então o Senhor ali perguntou: é lícito salvar, fazer o bem? O que é importante, né? Porque quando negligencia algo que poderia estar fazendo, Deus permitiu, deu a possibilidade dele fazer. Se ele não fizesse, ele estaria fazendo mal.
ele não estaria exercendo o bem. Quando deixamos de exercer aquilo que está posto para que nós venhamos fazer, nós estamos fazendo mal. Quando nós deixamos de salvar, nós estamos causando a morte, nós estamos causando a morte, seja ela espiritual, né? Seja qual for o tipo de morte que você talvez, né, esteja vendo a rondar no teu meio, mas hoje Jesus está chegando. Hoje Jesus está pedindo: levanta-te, fica no meio, fica em pé. Aleluia, glória a Deus. E verso 10 diz: e olhando para todos em redor, disse ao homem. Veja, quando Jesus olha a todos ali ao redor, o Senhor olhou bem provável com o coração entristecido por causa daquele olhar deles para Jesus, porque Jesus ia praticar o bem. Jesus estava dando uma palavra de consolo, mas aqueles homens estavam de olho fito, né? Ali fitando o olho em Jesus, né? O olho fixado em Jesus para pegar Jesus fazendo algo para eles terem do que acusar Jesus. E era apenas coisa boa que o Senhor Jesus queria fazer. Ele queria fazer o bem. Ele não queria fazer o mal. Ele queria apenas derramar a cura sobre aquele homem, assim como ele fez. Então, o Senhor disse ali, né? Olhando para todos, disse ao homem. O Senhor olhou a todos ali. Ele olhou a todos. O que o Senhor está dizendo? Ele vai olhar todos. Ele está olhando todos que estão te discriminando. Ele pediu para você levantar na tua impossibilidade, para você levantar com essa mão mirrada, para você levantar nessa tua fraqueza, para você levantar nessa dor na alma e ficar no meio. E assim o Senhor, ele vai olhar todos que estão ao teu redor, assim como ele olhou. O Senhor está atento a todos aqueles que tentaram, né, te diminuir, te apedrejar, te prejudicar. O Senhor está dizendo, né? Assim como ele fez com aquele homem, ele faz nos dias de hoje. Ali ele olhou com um olhar fito, ele olhou ao redor, né, de todos aqueles ali que estavam e deu uma ordem e disse: estende a tua mão, aleluia. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Olha, quando o Senhor pede, levanta-te, estende-te a mão, aquele homem obedeceu a ordem de Jesus. Vai na tua pouca fé, na tua fraqueza, na tua dor, né? Não sei qual é a doença, se é física, se é espiritual, se é financeira, mas levanta, estenda a tua mão, isto é, prossiga, continua a fazer o bem, permaneça na presença, confiando no Senhor, ouvindo os direcionamentos do Pai poderoso e santo. E assim, né, você vai ter tudo restituído. O Senhor restituiu, né? Aquela mão foi restituída, ficou sã, ficou curada como a outra. Isto é, o Senhor vai te restituir. O Senhor vai te transformar, o Senhor vai curar, Ele vai, né, te levantar. E não é no escondido, não é no secreto, é no meio, é em pé, né? Não é prostrado, mas é em pé, é no meio daqueles que te olham com olhar de julgamento, é no meio daqueles que te apontam, é no meio daqueles que faz rodinhas, reuniões, né, para falar no seu nome, para falar, né, que você está caído, fraco, abatido, que você está errado. O Senhor está dizendo, é no meio desses que eu quero fazer. É no meio, não é escondido, não é no secreto. E para aquele homem, pôde, né, ter ferido ali por um momento, mais ainda o ego dele, mais ainda, né, ali a alma dele, ferido, porque expôs o problema dele. Mas o Senhor está dizendo, não importa. Às vezes é necessário expor. Às vezes é necessário mexer na ferida, às vezes é necessário deixar Jesus tocar, é necessário deixar exposto para que todos entendam que foi para a honra e glória de Deus, que foi o próprio Deus que agiu na tua vida, que é o próprio Jesus que está no controle da tua vida, aleluia, aleluia. E então, no verso 11 diz, e ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Veja, ali, aqueles homens vendo Jesus curar aquele moço da mão mirrada, aquele senhor.
eles não tiveram compaixão, eles não tinham compaixão, eles queriam que cumprisse-se uma regra, o que importava era a regra imposta pelo homem e não aquilo que estava no coração de Deus. O que importava para aqueles fariseus era a regra imposta pelo homem, a regra imposta por eles, aquilo que eles achavam. Eles levavam ao pé da letra o que cabia para eles, o que era bom para eles, mas eles não tinham compaixão verdadeiramente, eles não derramavam do verdadeiro amor, aleluia. Eles, de vez de ficar feliz, dar glória a Deus, quando aquele homem teve a mão restaurada, de que aquele homem foi restaurado naquele dia, que a vida daquele homem foi restaurada. Né? Aquele homem poderia ser um pedreiro, poderia ser qualquer coisa, ele poderia ser um carpinteiro, e então aquilo impossibilitava ele, uma mão mirrada impossibilitava ele de exercer, ter o pão de cada dia, de poder conquistar, de poder sonhar. Às vezes você está paralisado de uma forma que tem te impedido de prosseguir, de conquistar, de realizar. Mas Jesus chegou, não importa o dia, não importa se é dia de sábado, não importa se o homem está dizendo que não é o dia, que você não é merecedor, não importa qual é a opinião alheia, mas quando Jesus chega e ele quer fazer, ele faz. Ele faz, mas não se sinta diminuído quando Deus expor o teu problema, quando o Senhor expor. Às vezes podem estar falando, levando o teu nome para reuniões, falando indevidamente a respeito seu, mas o Senhor está dizendo, é nessa causa que eu quero entrar. É dessa forma que eu quero agir. É quando parece que está perdido. É quando o homem já fez ali a cama para o outro deitar. É quando o homem está ali com as suas armadilhas, né? Quando o homem está ali tentando maquinar algo para derrotar o povo de Deus. E o Senhor então levanta com poder e glória. E é em pé, é na impossibilidade. Talvez você possa estar temendo situações, né? Mas o Senhor está dizendo, não tema. Fique em pé, permaneça na tua fraqueza, né? Na sua impossibilidade. É em pé, é no meio. Ali eu vou te honrar, ali eu vou te conceder o teu milagre. Ali eu vou te restituir, é ali que eu vou te prosperar. Aleluia. Glória a Deus, não é ficando abalado, quieto, perdido em casa, não, é no meio que o Senhor quer você, com a mão estendida, né, na tua impossibilidade, é fazendo quando dizem que você não é digno de fazer, quando você não é digno de receber a bênção, é nessa hora que o Deus poderoso e santo conhece a intenção do coração do homem. Então Jesus olhando para todos, bem provável com o coração entristecido, porque aqueles homens não tinham entendido o verdadeiro significado do que era o amor. Eles só queriam cumprir um rito, uma regra, uma imposição. Não importava qual era a opinião de Deus, não importava qual era o verdadeiro sentido da vida, qual era o significado verdadeiro do amor. Em troca de cumprir um rito, de cumprir uma coisa imposta pelo homem, eles passavam por cima de uma alma, eles passavam por cima de uma pessoa ferida, eles passavam por cima de alguém que precisava de um socorro. E o Senhor, Ele não quer isso para mim e para a tua vida. Ele quer que nós venhamos ser curados, Ele quer estender a mão, Ele quer nos restaurar, Ele quer nos direcionar. Ele não quer que nós venhamos nos perder no meio do caminho, mas Ele quer que nós venhamos alcançar a glória dEle. Ele quer que nós cheguemos no reino de glória junto com todos os irmãos em Cristo Jesus. Ele quer resgatar a todos, Ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz. Então ali ficaram cheios de furor. Talvez quando Deus te honrar, eu creio que quando Deus te honrar, quando Deus der esse milagre para você, nesse dia, nessa hora, eu não sei, né, qual é o momento que Deus vai agir na tua vida, mas Ele fala hoje, fica em pé, permaneça no meio, não desista, não tenha medo de expor a sua dor, mas fique em pé. Vai ter, quando eu realizar esse milagre, assim como ele realizou na vida daquele homem, de vez torcerem para ele, ficarem felizes, não ficaram cheios de furor.
Porque o inimigo da nossa alma não vai querer nós bem, ele não vai querer nós conquistando coisas, ele não vai querer nós realizando sonhos, ele não vai querer nós curados, ele não vai querer nós fazendo a obra, falando do amor de Cristo. Não, ele vai ficar enfurecido, porque o ódio dele, além dele rejeitar, né, a alma daquele homem, não ter amor, não ter compaixão, eles tinham uma raiva de Jesus, porque a luz de Jesus mostrava os pecados dele. A luz de Jesus mostrava ali o quanto eles eram gananciosos, o quanto eles eram sem compaixão. Aleluia, porque a luz de Jesus mostrava, né, clareava todos os pecados deles. E então ali eles ficaram enfurecidos. Não se preocupe se quando Deus começar a te abençoar, derramar sobre a tua vida, começarem a ficar enfurecidos, começarem a ficar, né, com mágoa, com raiva, falar mal, blasfemar, né, e uns com os outros conferenciavam. Isso, eles faziam reuniões, um com o outro, começava a fazer reunião entre eles sobre o que iriam fazer com Jesus. Talvez você vai ver esse se levante quando Deus te abençoar, quando Deus derramar cura, quando Deus restaurar teu casamento, quando Deus fazer na tua vida um milagre. Você vai ver pessoas furiosas falando, né, a teu respeito, falando, né, por que ela, por que ele, né? Porque a raiva que eles vão sentir de você não tem a ver com você, mas tem a ver com o propósito de Deus na face da terra. Tem a ver com a luz de Jesus brilhando em você. Tem a ver com o amor de Jesus para com a alma. Aleluia, glória a Deus. Mas permaneça firme, permaneça confiante, permaneça orando, permaneça em pé, permaneça prosseguindo. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, assim como ele fez na vida daquele homem, ele quer fazer na sua vida. Uma mão mirrada atrapalhava muito na produção, né, no serviço, no exercer daquele homem, de ganhar o pão. Talvez tem coisas que está aí impedindo você de crescer tanto espiritualmente quanto financeiramente, mas o Senhor quer fazer. E não tenha medo de expor teu problema diante de Deus. Não tenha medo, porque o Senhor quer usar esse problema para honrar o nome dele na face da terra. Ele vai te honrar, mas através disso, o nome de Jesus. Quando alguém perguntar como isso sucedeu, como isso aconteceu, você vai falar: é porque eu tenho um pai poderoso e santo, criador do céu e da terra, que tudo pode, que tudo vê, que ele um dia, né, olhando para mim, sentiu íntima compaixão e disse: filha, permaneça em pé, eu creio, eu confio, eu vou realizar na tua vida, eu conheço o teu coração, não importa o que os fariseus estejam falando, não importa as reuniões, não importa se tem pessoas sentando em roda, tomando cafezinho e citando o teu nome, porque a honra vem do alto céu, porque a fúria é do brilho do Espírito Santo de Deus que tem estado sobre você. Não tenha medo. Não tenha medo. O nosso Jesus é o Jesus que veio para quebrar paradigmas. Ele veio para quebrar isso, né? Sábado não podia-se nada, mas se fosse um bezerro ali de alguém que tivesse caído, né, em um buraco de alguém muito importante, eles não pensariam duas vezes para ir socorrer aquele bem material, porque era um bem material. Mas quando é uma alma ali definhando, uma alma sendo aprisionada, não levanta ninguém a favor. Mas é o próprio Deus que vai fazer na tua vida. É o próprio Deus que está dizendo: se coloca em pé, porque eu vou derramar cura, eu vou honrar, eu vou mostrar para aquele que é improvável, aquilo que é pequenino, aquilo que olham e dizem assim: não vai dar nada, não sai, não aprendeu, está paralisado. O Senhor está dizendo: aleluia, sou eu que curo a tua alma, sou eu que curo a tua dor, sou eu que curo lá no íntimo e no secreto, essa rejeição, esse sentimento, né, de rejeição, de se sentir abandonada, sentir sozinha, se sentir incapaz, né, esse sentimento que você carrega desde pequenina, de abandono, de orfandade. O Senhor está querendo hoje derramar sobre a tua vida. E isso tem sido talvez a parte em você que precisa ser curado. Talvez isso seja hoje em você a parte que Deus quer restaurar, para que tudo venha a fluir de todas as maneiras para o bem.
daqueles que amam a Deus, para que você venha fazer parte desse exército de Cristo, levando as boas novas, levando a palavra de Deus. E quando você ver o levante, não tenha raiva daqueles que estão se levantando, porque é o que age na vida delas, que está indo contra aquilo que Deus quer exercer na tua vida. Deus te ama. Ele tem muito para fazer através de você. Ele te ama. Ele quer fazer em você e através de você. Aleluia. É no meio. Não se sinta diminuído. Às vezes você está sentindo agora, Senhor, eu tenho sentido na pele, eu tenho sentido medo, dor, impossibilidade, eu não tenho condição financeira, eu tenho mendigado, Senhor, eu tenho pedido, eu tenho clamado, mas ninguém estende a mão para minha dor. Mas o Senhor está dizendo, levanta, levanta, eu não te quero prostrado. Hoje é o próprio Espírito Santo de Deus que quer te levantar. Meu Pai poderoso e santo, Deus de poder e Deus de glória, assim como o Senhor fez, Senhor, na vida daquele homem, eu clamo para o Senhor fazer na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Meu Pai, que eles se levantam, Senhor, que eles se levantam na pouca força que eles têm. Senhor, seja esse homem, essa mulher se levantando hoje, Pai, para receber a cura, seja ela física, espiritual, não sei, financeira, emocional, Pai, eu não sei o que esse homem, essa mulher precisa e necessita na tua presença, mas o Senhor está dizendo, levanta, fica no meio do meu povo, no meio da minha palavra, no meio do meu agir, no meio do meu espírito, aonde flui a minha bênção, onde flui, não importa o olhar dos fariseus, não importa o que estão dizendo, não importa, né, o que o homem tem falado, o importante é o que Deus pensa a teu respeito. O importante é o que Deus sabe a teu respeito. Amém? Aleluia. Julgava aquele homem por causa dele estar paralisado. Porque algo dele estava paralisado. Porque algo ali impedia, né? Se ele fosse um pedreiro, impedia ele concluir uma obra. Mas hoje o poderoso, grande eu sou, o grande engenheiro desse mundo, né? O grande, o poderoso que criou todas as coisas, o construtor, né, de todas as coisas. Ele hoje te levanta, ele cura, ele restaura, para você vir, né, fazer parte dessa obra. Você faz parte da obra do Senhor. Amém? Essa é a palavra de Deus para minha e para tua vida. Meu Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós engrandecemos o teu nome. Obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada pelo teu amor, pela tua misericórdia. Nós tomamos posse dessa cura, meu Pai. Nós tomamos posse, eu junto com esse meu irmão, com essa minha irmã. Nós tomamos posse, Pai, da cura, Senhor Jesus, seremos restaurados e aquilo que está paralisado no nome de Jesus está sendo agora aniquilado para honra e glória do teu nome. Senhor, que nós venhamos nos colocar de pé, falando do seu amor, da tua bênção, da sua misericórdia, meu Pai. Senhor, nós te amamos, nós te louvamos, te bendizemos, que esse meu irmão, essa minha irmã entenda que tem um Pai. Ela tem um pai, ele tem um pai que cuida, que zela, que protege, que levanta, que exalta, Pai. Que nós venhamos colocar o Senhor como o primeiro da nossa vida. É o que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz, a paz que excede todo o entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.